Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 10 de setembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada. Aproveito e peço aquela moral para todo o time. Quem puder, dá aquela curtida, faz aquele comentário e compartilha o vídeo com os amigos. Dessa maneira o nosso canal cresce e fortalece e o nosso grupo de estudos chega a mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Vamos juntos sempre. Bundesliga na Alemanha, temos aqui Bayern de Munique, que foi falado ali atrás, né? Versus Stuttgart, jogo às 10h30 da manhã, na casa do Bayern. Olhando aqui a tabela de classificação, Bayern na terceira posição, 11 pontos, 2 empates e 3 vitórias até o momento. Uma campanha muito consistente do forte time do Bayern. O Bayern aqui dos 5 jogos fez 6-1, 2-0, 7-0, 1-1 e 1-1. Ou seja, o mais de um gol e meio bateu aqui em todas as partidas, tá legal? Agora o Stuttgart na 12ª posição, 4 pontos, ainda não venceu aqui na Bundesliga, são 4 empates e 1 derrota. Vamos dar uma olhadinha aqui em mercado de gols. 1-1, 2-2, 1-0, 0-0 e 1-1. Ou seja, o mais de um gol e meio dos 5 últimos jogos bateu em 3 partidas, tá legal? Olhando aqui um pouquinho do histórico do confronto na casa do Bayern, temos 2-2, 4-0, 4-1, 4-1 e 4-0. Ou seja, sempre jogos com muitos gols, pelo menos no histórico, tá bom, galera? Sempre 4 gols, né? 4, 4, 5, 5 e 4. É gol para tudo que é lado. Então, quem gosta de histórico, a gente pode pensar até num over 2,5, né? Mais de 2 gols e meio. Claro, o mais de um gol e meio sempre é mais seguro, tá legal? E o Bayern levando aqui uma vantagem. Ganhou 1, 2, 3 partidas, perdeu uma e tivemos um empate. O Bayern levando gigantesca, são mais de 1.600 jogos, tá legal? Vou acelerar, ser objetivo, para tentar trazer o quê? O maior número de análises para vocês, para ajudar aí na composição das entradas. Lembrando que a rainha da Inglaterra, ela faleceu, fica aqui nossas condolências, e em virtude disso, a Premier League e os campeonatos lá da Inglaterra vão ser adiados em virtude do luto, tá legal? Mesmo assim, uma rodada gigantesca. Então bora lá. Ainda na Alemanha, RB Leipzig versus Dortmund, um jogo às 10h30 da manhã. O que eu quero trabalhar aqui com vocês, time? Primeiro, mercado de gols, tá legal? O que eu vejo aqui? Mesmo o Dortmund tendo algumas partidas em 1-0, o RB Leipzig é uma equipe que vem mais over e também teve a troca de treinador, né? O RB Leipzig começando a temporada muito mal. Fez a troca de treinador e a gente sabe que sempre que troca o treinador dá um gás na equipe, né? Então a gente vem aqui, ó, 1-1, 2-2, 2-1, 2-0, 4-0. Ou seja, o mais de um gol e meio bate com facilidade. E se a gente puxa o histórico do confronto, temos aqui 2-1, 4-1, 3-1, 2-0 e 1-0 fugindo um pouquinho de tendência. Então a primeira alternativa é trabalhar o mais de um gol e meio, tá, galera? Vai ter uma odd ali de 1,18, 1,20 e dá para encaixar no bilhete. Acho sim um bom cenário. Correndo um pouquinho mais de risco, a gente pode tentar também um ambas marcam. O confronto aqui vem quente no histórico de ambas marcam e pela postura e DNA das duas equipes, acho bem possível as duas marcarem gols. Saibam, eu sempre repito aqui com vocês, quando você vai buscar o ambas marcam, você corre mais riscos para tentar pegar uma odd maior. Combinado? Bora lá, time, Campeonato Brasileiro, chegando aqui, temos Internacional versus Cuiabá, jogo às 16h30, Porto Alegre, casa do Inter. Time, vou ser rápido aqui com vocês, vamos lá. Olha a race do Inter jogando em casa, 10 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 7 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. O Cuiabá como visitante, dos 10 últimos jogos, ganhou apenas 2 partidas, empatou uma e perdeu 7. O Cuiabá com uma tendência de derrotas muito forte. Então aqui não vou inventar. A gente tem uma odd de 1,55, 1,57. O que dá para fazer em pré-live? Vitória do Inter com um empate anula e encaixa no seu bilhete. Fechou? Bora lá, time, ainda no Campeonato Brasileiro. Temos aqui Fluminense versus Fortaleza, jogo às 19 horas no Maracanã, Rio de Janeiro. Galera, já falei no começo do vídeo.
Quinta-feira, o Fluminense tem jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, semifinal, jogo importantíssimo. E que vale aqui, antes de colocar o seu dinheiro, verificar a escalação do Fluminense. Ver se o Fluminense vai vir com o time completo. Marco, onde eu consigo ver isso? Na internet, uma hora antes da partida sai a escalação oficial. SofaScore, que é um aplicativo, você consegue também buscar a escalação oficial, tá legal? Então, fica esperto, galera. Não coloca aqui, de repente, o dinheiro antes. Vai que o Fluminense vem misto ou reserva. Eu acredito num Fluminense titular, mas vai que o Diniz quer poupar. Tá bom? Muita atenção com relação a isso. Então, sendo assim, o Fluminense vindo completo, o que eu vejo? A race do Fluminense em casa é muito forte. Dos 10 últimos jogos, 3 empates, 7 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. E percebam que jogando no Rio, não perde a 10 jogos, pelo menos do que eu puxei aqui. O mais de 1,5 gols vem muito forte, batendo em 9 das 10 últimas partidas. O Fortaleza, como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 5, ganhou 4, empatou 1, oscilando aqui entre vitórias e derrotas, porém, nota-se que o Fortaleza teve uma melhora no desempenho, né? Se a gente pega aqui os 5 últimos jogos, ó, perdeu apenas 1, ganhou 3, empatou outra, tá legal? Mas o Fluminense completo e jogando no Rio de Janeiro, nessa circunstância, eu não vejo aqui o Fluminense perdendo o jogo, tá bom, galera? Então, de repente, com essa odd aqui que nós temos em pré-live de 1,75, 1,80, o que a gente pode fazer? Vitória do Fluminense com empate anula e encaixa no seu bilhete. O Fluminense em casa vem fazendo muitos gols e aí, de repente, quem quiser explorar o mais de 1,5 gols também pode ser uma alternativa. Time, ainda no Campeonato Brasileiro, temos aqui o Palmeiras, que agora vai focar o quê? Única e exclusivamente na competição do Campeonato Brasileiro para ser campeão, né? Que inclusive vem liderando com 51 pontos na primeira posição, 7 pontos a mais que o Flamengo, tá certo? Pega o Juventude, que tá lá embaixo, lanterninha da competição, última posição com apenas 18 pontos. Jogo no Allianz. Time, aqui não tem o que inventar. O Palmeiras é muito, mas muito favorito, tá bom? E o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Vamos ver as odds, né? Primeiro, vitória do Palmeiras, odd de 1,20. A odd é baixa, mas o mercado já precificando o tamanho e o favoritismo do Palmeiras, tá legal? De repente pega essa entrada, encaixa no seu bilhete, é uma alternativa. Em virtude do estilo do Palmeiras e também do que vem sendo apresentado em casa, a gente percebe que o mais de 1,5 gols ocorre em alta probabilidade. Mercado de gols também acho interessante trabalhar em mais de 1,5 gols, tá? Se o Palmeiras começar ali muito forte no primeiro tempo, e eu acho que vai, a gente pode explorar escanteio 1 minuto, 0,10, 10,20, acho uma boa alternativa. Pode tentar pegar o gol no primeiro tempo, que é o gol HT, tá legal? Se tiver uma odd interessante e o jogo em alta intensidade, acho uma boa alternativa. E a vitória do Palmeiras já no primeiro tempo também pode ser um caminho, tá bom, galera? E também para quem curte criar aposta, até no vídeo anterior eu mostrei como é que faz isso, tá? A gente pode explorar o quê? Uma vitória do Palmeiras com mais de 1,5 gols e o Palmeiras, sei lá, fazendo mais do que 3 ou 4 escanteios. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Espanha, La Liga, temos aqui Cádiz versus Barcelona, jogo às 13h30 na casa do Cádiz. Antes de analisar aqui zona de classificação e race, galera, Liga dos Campeões na próxima semana. Lewandowski vai jogar, Rafinha vai jogar, verifiquem esta informação, tá legal? Se o Barcelona joga completo ou se ele vai poupar para de repente ir com um time mais descansado para a Liga dos Campeões. Isso é muito importante e faz toda a diferença aqui na análise. Aqui eu estou pensando em um Barcelona completo, tá bom? Se de repente chega lá, não está completo, aí muda todo o cenário, aí aborta aqui o que foi analisado, tá legal? Mas vamos lá, o Barcelona jogando completo, ele vem aqui na segunda posição com 10 pontos, 4 jogos, 1 empate, 3 vitórias. Empatou 0-0, aí depois foi aqui uma chuva de gols, né? 4-1, 4-0 e 3-0. Gol para tudo que é lado, muito forte, aliás, com Lewandowski e Rafinha ali na frente, não era de se pensar o contrário. Já o Cádiz começou muito mal, é lanterna da competição até o momento, 20ª posição com 0 pontos, 4 jogos, 4 derrotas. Perdeu aqui de 1-0, 2-0, 4-0 e 3-0. Vem sendo aí um saco de pancadas, pelo menos no início da competição. Time, aqui não tenho o que inventar. Como já falei e sendo repetitivo, o Barça completo é bem favorito e provavelmente vence o confronto.
Odd aqui de 1,25, encaixa no seu bilhete. O jogo está ali no ao vivo, o Barcelona completão, indo para cima, alta intensidade. Dá para tentar pegar a vitória do Barcelona no primeiro tempo. Vitória esta HT ou mesmo um gol no primeiro tempo, tá legal? E falando de mercado de gols, a gente viu que esse Barça vem embalado e fazendo muitos gols. Então mais de 1,5 gols, sem dúvida alguma, é cenário, e aí você encaixa no seu bilhete. E o mesmo raciocínio que eu fiz da análise do Palmeiras, né? Aqui a gente pode pensar numa vitória do Barcelona com mais de 1,5 gols, mais de 2 escanteios, e aí o seu bilhete está pronto. Bora lá, time, agora chegando na França, Paris Saint-Germain versus Brest, jogo meio-dia na casa do Paris Saint-Germain. Mesma análise do Barcelona. Se o Paris joga completo, jogando em casa, a gente pega aqui tabela de classificação, o Paris na primeira posição, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E fazendo muitos gols, né? 5-2, 7-1, 1-1, caiu um pouquinho, 3-0 e 3-0. É gol pra tudo que é lado, né, time? O Paris é muito favorito. Se jogar ali com Messi, Neymar, Mbappé, ó, é mais uma vítima e provavelmente com mais um caminhão de gols, né? O Brest na 17ª posição, 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas uma partida. 1-1, 3-1, 7-0, 3-1, 1-1. Gol pra caramba, mais de 1,5 gols batendo aqui em altíssima probabilidade, vem pegando fogo. Vamos dar uma olhadinha na odd. Eu já imaginava. O mercado já precificando e muito o confronto. Até porque o Paris Saint-Germain jogando completo é muito, mas muito favorito, tá, galera? Odd aqui de 1,07, uma odd no chão. O que dá para fazer aqui para melhorar? O mesmo raciocínio, galera. A gente tem um time aqui muito superior, jogando em casa, e é muito favorito se jogar completo, Liga dos Campeões na próxima semana, todo aquele discurso que eu estou sendo repetitivo para vocês olharem, tá bom? E de repente, imagina, a gente paga aqui uma odd de 1,07 para o Paris Saint-Germain e ele vem em reserva. Olha que coisa errada que a gente vai fazer. Agora, se vem Neymar, Mbappé, Messi, já muda todo o cenário, né? Aí a gente pode buscar aqui a vitória do Paris Saint-Germain no primeiro tempo, a gente pode trabalhar o gol no primeiro tempo, também é uma alternativa. Mercado de gols, mais de 1,5 gols muito forte. Se a gente puxa o histórico do confronto, 2-0, 3-0, 3-1, 1-0 caindo um pouquinho, saindo de tendência e outro 3-1. Ou seja, mercado de gols muito quente e o Paris Saint-Germain ganhando aqui todas as partidas, tá bom, galera? Para criar aposta, a gente pode explorar também uma vitória do Paris no primeiro tempo, isso com o Paris titular, tá, galera? Mais de 1,5 gols, mais de 2 escanteios já no primeiro tempo para o Paris, né? O escanteio toma um pouco mais de cuidado, de repente se o Paris já faz 2 gols, né? Os escanteios caem, tá? Mas sem dúvida alguma, uma vitória do Paris no primeiro tempo e mais de 1,5 gols na partida pode ser um cenário. Bora lá, time, agora chegando na Itália, Napoli e Spezia, jogo às 10 da manhã na casa do Napoli. Olhando aqui zona de classificação, Napoli na segunda posição, 5 jogos até o momento, ganhou 3 e empatou 2. Ganhou aqui por 5-2, 4-0, 0-0 com a Fiorentina, 1-1 e 2-1. Ou seja, o mais de 1,5 gols batendo em alta probabilidade. Também batendo aqui ambas marcam, tá? Já o Spezia, 14ª colocação, 5 pontos, 5 jogos até o momento, empatou 2, perdeu 2 e venceu uma na estreia. 1-0, 3-0, 2-2, 2-0, 2-2. O mais de 1,5 gols também batendo aqui em alta probabilidade. Quero dar uma olhadinha nesse histórico. Vamos lá. Napoli e Spezia na casa do Napoli. O Spezia ganhou 1, 2 e o Napoli venceu 3. No histórico, o confronto é equilibrado, tá bom? E no histórico, mais de 1,5 gols bate em 4 dos 5 últimos jogos e 4 batendo aqui dos 5 últimos jogos, ambas marcam, tá bom, galera? O que a gente pode trabalhar nessa partida? Primeiro, mais de 1,5 gols, acho sim que vem em alta probabilidade e provavelmente a gente veja 2 golzinhos no confronto. Caixa no seu bilhete, manda ver. Para quem quiser correr um pouquinho mais de risco, o ambas marcam, aí você tenta pegar aquela odd maior, correndo mais riscos, como já citei anteriormente. E sem dúvida alguma, o Napoli é favorito. Jogando em casa, provavelmente tem tudo para vencer. O que eu não gosto muito é dessa odd. Eu acho a odd muito baixa, tá, galera? Odd de 1,25. Até porque o campeonato italiano ele tem uma similaridade com o campeonato brasileiro. Às vezes, a equipe que está lá embaixo, ela complica e muito a equipe que está acima na tabela, tá bom? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. De repente, a gente entra aqui para pegar uma odd baixa, né?
de 1,25 e empata, porque de repente o Spezia, a gente viu no histórico, é um time que complica um pouquinho para o Napoli, tá? Sim, eu sei, o Napoli tem uma equipe mais forte, joga em casa, é favorita. Eu só queria uma odd um pouco maior, né? Pelo menos uma odd aqui de 1,50 para a gente tentar trabalhar uma vitória do Napoli com um empate anula. Fechado? Ainda na Itália, temos aqui Inter de Milão versus Torino, jogo às 13 horas, Giuseppe Meazza, casa da Inter. Time, muito importante, Liga dos Campeões, terça e quarta-feira temos rodada, e a Inter jogou contra o Bayern de Munique, um jogo dificílimo na semana. Então, muita atenção o quê? Se a Inter vai jogar com o time completo, tá bom? Se a Inter jogar com o time completo, bora aqui para nossa análise. Olhando a tabela de classificação, a Torino começou o campeonato italiano muito bem, 5 jogos, apenas uma derrota, um empate e são 3 vitórias, tá legal? Falando de mercado de gols, 2-1, 0-0, 2-1, 3-1 e 1-0. Dos 5 jogos, 3 batendo, mais de um gol e meio. A Inter de Milão, dos 5 jogos, perdeu 2 e ganhou 3. Está oscilando aqui entre vitórias e derrotas. 2-1, 3-0, 3-1, 3-1, 3-2. Mais de um gol e meio em altíssima probabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse histórico com jogos no Giuseppe Meazza, casa da Inter. A Inter ganhou 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Olhando o mercado de gols, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de um gol e meio e dos 5 últimos jogos, 4 batendo, ambas marcam. Time, vamos lá, vamos ver essa odd aqui da Inter de Milão, né? Acredito que essa odd seja com o time da Inter completo, tá bom? Aliás, se a Inter vem reserva, não faz sentido uma odd aqui de 1,45, né? Mas a Inter vindo completa, com essa odd de 1,45, podia estar em 50, né? Para tentar fazer o quê? Vitória da Inter com empate anula. Falando de mercado de gols, sem dúvida alguma, o mais de um gol e meio vem em alta probabilidade, não só no presente como no histórico, e também correndo um pouquinho mais de risco, dá para tentar pegar o ambas marcam, até porque a Torino começou o campeonato italiano muito bem. E a Inter de Milão jogando em casa é um time agressivo que vai para frente e geralmente nada, tá legal? Cheguei agora no Japão, mas tem jogo em Israel, fica esperto com o Maccabi Haifa, é um time que faz muitos gols. Na Áustria tem o RB Salzburg, um jogo bem interessante para gols e gol HT. Fica atento aí, tá, galera? No VIP eu vou passar tudo mastigado, o filé mignon pra galera. Mas aqui com vocês do YouTube eu tento trazer também o maior número de informações para ajudar de alguma maneira a vocês conseguirem o green. No Japão temos aqui Yokohama Marinos versus Fukuoka, jogo 7 da manhã, jogo bem cedinho, ou acorda cedo e faz aquele cafezão, ou já deixa a sua entrada pronta na sexta à noite, tá bom, galera? Vamos lá, olhando zona de classificação, Yokohama Marinos, primeira colocação, 52 pontos, voando baixo, com 26 jogos, o segundo colocado tem 2 jogos a mais. Tá muito bem encaminhado aqui o título pro Yokohama, né? Vai pegar um time que tá lá embaixo, 15ª posição, 28 pontos. E olhando ainda o histórico, o que a gente vê aqui, né? Dos 5 últimos jogos, 1, 2, 3, 4 vitórias pro Yokohama Marinos e um empate. Ou seja, o time da casa e que vem brigando fortemente para ser campeão é favorito e provavelmente vença a competição, tá legal? Temos uma odd aqui de 1,50, 1,52. O que eu faço aqui com vocês em pré-live? Vitória do Yokohama com empate anula, encaixa no seu bilhete. E quem quiser trabalhar em mercado de gols, mais de um gol e meio, vem em alta probabilidade, principalmente